Olá, você seja bem-vindo aqui a esse canal. E agora eu quero conversar com você que trabalha com marketing, que usa marketing, que presta serviços nessa área, principalmente você que é copywriter, gestor de tráfego, social media. Eu quero conversar com você sobre aquilo que é o mais importante dentro do marketing. E eu desafio você a dizer que tem uma coisa mais importante do que isso que eu vou falar. E por que que eu estou dando tanta ênfase assim, né? Por que eu estou falando sobre isso? Esse tipo de coisa é algo que me deixa até um pouco nervoso, um pouco revoltado, porque eu fui aprender isso, a minha ficha foi cair com relação a isso depois de muito tempo estudando marketing. E eu sou uma pessoa que eu não sou simplesmente de querer modelar alguém que teve sucesso. Eu quero entender por que aquele alguém teve sucesso. Eu quero saber das bases, eu quero saber por que ele faz da forma que ele faz. E na maioria das vezes, as pessoas elas não sabem muito bem por que fazem da forma como fazem. Só sabem que continuam fazendo porque dá certo. Claro, isso é uma coisa muito boa. Se você implementa uma estratégia e ela funciona e você está disposto a ensinar aquilo para alguém, para que a pessoa modele e você está disposto a ensinar da melhor forma possível, é uma maravilha. A gente quer aprender esse tipo de coisa quando alguém está disposto a ensinar. Agora, para mim, isso nunca foi o suficiente, porque eu olhava para aquilo, para as pessoas ensinando alguma coisa, mesmo que muito bacana, e pensava, poxa, mas e se essa variável mudar? E se a pessoa que, no caso, está ensinando foi extrovertida e aquela estratégia for aplicada com alguém que não é extrovertido, com alguém que não quer aparecer? Como que funciona? Tá, não funciona, mas o que que eu posso aproveitar daquilo? O que que é base, o que que é princípio? Eu ficava sempre muito ligado nessas coisas. E antes, então, de eu perceber aquilo que eu vou te contar aqui, que é o que eu acredito ser a coisa mais importante do marketing, eu ficava sempre encucado quando alguém falava para mim que existia uma estratégia que era muito boa, aquela estratégia gerou muito resultado para a pessoa e aquela pessoa mudou o negócio de patamar, enfim. Todas as vezes que eu via um anúncio de alguém falando alguma coisa desse tipo, lá ia eu comprar o curso da bendita da pessoa para entender qual que era a bendita da estratégia da pessoa. Porque a gente fica encucado, ainda mais eu, que sou uma pessoa que gosto de estudar sobre marketing, eu quero entender os fundamentos, eu quero entender por que as coisas funcionam e por que quando determinadas variáveis são mexidas, não estão presentes ou estão a mais, por que que muda tanto as coisas? Por que que muda tanto o resultado? E todas as vezes que eu vi um anúncio assim de alguém falando de alguma estratégia, lá ia eu querer aprender sobre essa estratégia. Ainda, na verdade, um parênteses aqui, eu ainda continuo querendo aprender sobre essas estratégias. Mas antes, eu tinha um impulso em querer aprender isso porque eu achava, poxa, será que está aqui o segredo que eu ainda não encontrei em nenhum outro lugar? E eu não estou nem falando do segredo que ia me fazer faturar milhões. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o conhecimento que vai me fazer entender sobre o porquê determinada estratégia de marketing funciona e o porquê não funciona. É isso que me move dentro do marketing. É isso que eu ainda estou buscando aprimorar cada vez mais. E eu estou aqui no papel de quem já estudou bastante sobre isso, de quem tem uma visão que acredito eu ser bem sólida, pelo menos mais sólida do que a da maioria das pessoas que procuram ensinar sobre marketing aqui no YouTube. Porque o que que você vai encontrar aqui quando você pensa em marketing digital ou começar um negócio com ferramentas de marketing digital, principalmente infoprodutos, que é o ramo, mercado no qual eu estou mais inserido? Se você pesquisa sobre isso, você vai encontrar diversas estratégias de marketing e cada pessoa que te fala de cada estratégia vai falar que aquela estratégia é a melhor.
que é a estratégia que você tem que começar. Então você vai encontrar pessoas dizendo: olha, você tem que fazer mentoria. Mentoria é muito bom, porque com mentoria você cobra muito caro e você tem muito lucro e você não tem tanto trabalho assim com marketing. Tem, sim, fundamentos, claro, tem sim um fundo de verdade nisso. Agora, a pessoa que continua procurando, ela também vai encontrar. Olha, você precisa começar com um produto barato, porque é mais fácil de vender. A barreira de compra das pessoas é mais baixa. Você pode criar um produto de R$ 27,00, R$ 47,97 e você vai vender. Isso vai te dar ânimo, isso vai fazer com que você entenda melhor como funciona esse mundo do digital. De novo, tem um fundo de verdade nisso tudo. Tem pessoas faturando alto, vendendo produtos de ticket muito baixo. Vai ter aquelas pessoas que vão falar para você criar um produto de ticket médio, R$ 497, R$ 1.000, eu acho, até R$ 1.000. A gente pode considerar um ticket médio. Você vai ouvir pessoas dizendo a você que você precisa fazer isso. Afinal, você precisa ter lucro, você precisa pagar as contas. E você vai ouvir falar também de pessoas dizendo que você precisa de lançamento. Você vai ouvir falar de pessoas dizendo que você precisa de perpétuo. Você vai ouvir falar de pessoas dizendo que você tem que fazer conteúdo, que não tem que fazer conteúdo. É tudo muito confuso. E o pior de tudo é que para cada uma dessas estratégias, você vai encontrar pessoas de muito sucesso e também uma boa parte do mercado, acredito eu, a maioria, pessoas que tentaram e não tiveram lá tanto sucesso assim. Aí que vem a grande questão. Se tudo aponta para que a gente conclua que a estratégia não é tão determinante assim, o que de fato é determinante? O que de fato te faz vender? Né? É sobre isso que eu quero falar aqui. E é o que eu acredito. O que é o mais importante? E nisso que eu vou falar aqui, é a questão que você tem que procurar acertar o mais rápido possível. Independente da estratégia que você vai utilizar, isso que eu vou falar aqui vai valer para qualquer estratégia, vai se encaixar com qualquer estratégia. E volta o desafio do início do vídeo. Eu desafio você a dizer que não, a dizer que tem coisas mais importantes do que isso. Ok? Vamos lá então. O que é mais importante então? Eu já vou preparar você, não precisa dar um murro no monitor e nem jogar o celular longe. Eu estou te avisando isso porque o que eu vou dizer aqui é a coisa mais simples do mundo, mas que pouca gente dá ênfase para isso. E eu quero que você preste mais atenção nisso daqui para frente. E depois que eu te falar isso, depois que eu te revelar, estou segurando aqui a informação, desculpa, mas é necessário porque eu preciso dar avisos. Depois que eu revelar, eu vou falar também sobre questões, sobre coisas que eu acredito que impactam muito na estratégia de marketing, seja ela qual for, ok? Então, o que mais importa dentro de uma estratégia de marketing, as coisas que mais importam são o produto, ó, o público para o qual você está direcionando a sua mensagem, a sua campanha de marketing, o público que tem o problema que você vai resolver e, claro, o seu produto, como que ele resolve isso. Isso é o que mais importa. Claro, na verdade, ainda tem mais uma coisa. Tem a linha de argumentação que você vai utilizar. A linha de argumentação, a copy, né, e a big idea. São essas questões que são as mais importantes. E essas questões você encaixa com qualquer estratégia de marketing. Se você tem, se você sabe muito bem qual é o público, qual é a dor de um público, e você tem um produto para resolver aquela dor, e você tem uma big idea, e às vezes nem tem uma big idea, você só tem um bom público, resolve uma dor, e você tem uma. Vamos colocar aqui que você tem uma big idea para ficar melhor para eu explicar, mas
Não é obrigatório. Então, se você não sabe qual é o conceito de Big Idea, não se preocupe. Mas vamos lá, continuando aqui. Se você tem isso, você encaixa com qualquer estratégia de marketing. Agora, o que que muda de uma estratégia para outra? Por que que o mesmo público, com a mesma Big Idea, com o mesmo produto solucionando aquela dor daquele público, por quê? Com a estratégia A funciona, com a B não funciona. Por quê? Aí a gente vai entrar em elementos que são até óbvios, eu diria, só que quando a gente vai estudar sobre marketing, eles não são colocados como os elementos mais importantes, porque a pessoa que vai te explicar sobre marketing, ela vai falar que a estratégia que ela elaborou é a mais importante. Você precisa usar aquela estratégia. Você precisa usar o funil tal, você precisa usar o lançamento, o perpétuo, enfim. A pessoa que te explica, ela dá muita ênfase na estratégia dela. Não que ela não fale sobre público, não que ela não fale sobre esses outros elementos que eu vou comentar com você agora. Falam-se sim, fala-se sim. Mas a ênfase não é neles. Enquanto que são elementos extremamente importantes. Aí eu vou falar aqui sobre alguns deles. Então vamos lá. Se você tem um bom produto para um bom público, quer dizer, não vou usar esse termo um bom público, né? Se você tem um bom público que resolve muito bem uma dor de um público que está disposto a pagar por aquilo, aí você tem elementos como provas, você tem é, certificações, você tem diplomas, você tem algo que seja relevante para o seu público, né? Por exemplo, se você vai vender algum curso que ensina pessoas a passar em concurso público, talvez você não tenha nenhuma prova, mas você pode ter passado nos concursos mais difíceis do Brasil. E isso tem um grande peso dentro da sua estratégia de marketing. Vamos supor que você passou em algum concurso público que seja muito reconhecido. Ou então, você passou nos melhores vestibulares em primeiro lugar. É um elemento extremamente importante, né? É uma coisa que pesa muito, uma coisa que pesaria muito quando você tem algo na sua carreira que é muito relevante para o seu público. É claro, se eu, por exemplo, passei em primeiro lugar no vestibular, mas o meu curso é sobre empreendedorismo, empreendedores não ligam muito para isso. Então, é preciso se pensar se aquela grande conquista na sua carreira é atraente para o seu público. Isso é algo que tem muito peso em qualquer estratégia de marketing que você utilize, seja lançamento perpétuo, produto de baixo ticket, de alto. Então tem questões relevantes conquistas relevantes que você teve, que são muito relevantes para o seu público, né? Vamos por outro exemplo, se você é um esportista e você tem uma medalha olímpica e você está ensinando sobre performance no esporte, talvez você nem seja a melhor pessoa para ensinar sobre isso, que tenha o maior conhecimento sobre isso, mas você tem algo extremamente relevante para o seu público-alvo. Então isso é muito importante. Outra coisa importante são as provas, bons depoimentos, não quaisquer depoimentos, não depoimentos de pessoas puxando o saco de você. Precisam ser bons depoimentos. Quando você tem isso, também ajuda bastante. Outra coisa, outro elemento extremamente importante que é independente da estratégia de marketing que você está utilizando. Se você vai utilizar lançamento, isso é importante. Se é perpétuo, isso é importante. Independente do ticket do seu produto, isso é relevante. Claro que tende que tickets mais baixos, as pessoas não vão ficar analisando tanto assim e não vão sentir falta de depoimento na sua página de vendas. Mas, se tiver bons depoimentos, melhor ainda, né? Então a gente já falou de conquistas relevantes. No caso do marketing digital, um outro adendo aí com relação a conquistas relevantes, uma coisa que é muito relevante e que você pode reparar, muitas vezes você começa a seguir uma pessoa dentro do marketing digital por causa disso que eu vou falar.
por causa que essa pessoa, ela já faturou alto por algum motivo. E, às vezes, não é porque ela tem um grande conhecimento em marketing digital para poder te ensinar. Pode ser que tenha. Mas algumas vezes, pode ser que ela entrou em um projeto e ela deu sorte, alguma questão de oportunidade, e ela participou de um projeto e conseguiu faturar milhões naquele projeto. Mas ela não estava sozinha naquele projeto. Ela conseguiu aquilo junto com outras pessoas. Mas, na hora de fazer o marketing dela, ela vai falar que faturou milhões. E muitas das vezes, independente de como esse faturamento chegou para a pessoa, pode ser que ela tenha conquistado sozinha, pode ser que não, mas muitas das vezes a gente, e eu me incluo também, a gente começa a seguir uma pessoa na internet, algum mentor de marketing para ensinar para a gente, porque a gente ouviu dele ou de alguma outra pessoa que essa pessoa, que esse mentor, já faturou muito dentro do mercado, né? E isso, por que eu estou falando isso? Porque é algo que é muito importante. E quando você começa a seguir a pessoa por isso, e você começa a achar aquilo muito interessante, a sua visão ela começa a ficar um pouco distorcida sobre tudo que aquela pessoa ensina, porque você acha que aquilo que ela está ensinando vai fazer com que você chegue ao mesmo lugar em um tempo muito curto, que é o que a maioria das pessoas dá a entender. E quando eu falo muito curto, eu não estou falando de meses, semanas, estou falando de 1, 2 anos. É um tempo muito curto para você conquistar, fazer grandes conquistas como empreendedor. É um tempo muito curto. E na maioria das vezes não é assim, não são 1, 2 anos para que a gente consiga um sucesso, algo que seja relevante. Existem casos assim? Existem, mas não é a regra, ok? Até porque tem outra questão também, que é a questão de o quanto a pessoa está disposta a arriscar, o quanto que ela está se dedicando ao projeto. Outra coisa relevante que é independente da estratégia de marketing. Independente. Se a pessoa tem um bom produto e ela aponta esse bom produto para um público que tem interesse em comprar, entende que algo extremamente relevante é o quanto ela está disposta a investir tanto em recursos financeiros, quanto também recurso de tempo, quanto que ela está disposta a investir. Às vezes, tem duas pessoas, as duas trabalham e estão querendo começar um negócio digital no tempo livre. Uma, ela está disposta a passar a madrugada fazendo aquilo, a outra não. E por mais que a outra tenha uma estratégia melhor, mais sofisticada, mais bem elaborada, o outro, que está mais disposto a implementar as coisas, colocar em prática, e óbvio, né? Sempre indo e melhorando, porque não adianta também você estar disposto a fazer algo, mas não entender que quando você faz errado, você precisa melhorar, né? Aí a pessoa vai ficar para sempre do mesmo jeito, enfim. Mas aquela pessoa que às vezes tem uma estratégia até inferior, fazendo as coisas meio errado, mas ela está fazendo, está aprendendo, está implementando, está mudando as coisas rápido, está focada. Então ela tem outro elemento que é independente da estratégia de marketing que está sendo utilizada. Independente se é lançamento, independente se o ticket é alto ou baixo. Enfim, aqui nesse vídeo eu quero conversar com você sobre essas coisas para poder te alertar que existem vários outros elementos que são mais importantes do que a estratégia. Então, quando você ouvir alguém fazendo um anúncio para você e dizendo, vou dar um exemplo aqui de um anúncio que eu vi recentemente. Ah, perpétuo não é o melhor. Será então que o melhor é lançamento? Não, o melhor não é lançamento, não é lançamento e nem perpétuo. O melhor é toque aqui no botão para descobrir. Eu vi um anúncio desse jeito alguns dias para trás e eu nem toquei no anúncio para descobrir isso, porque eu acho que esse anúncio dessa pessoa ela tem um erro por si só, porque se você fala que não é anúncio e nem não é lançamento e nem perpétuo, não tem outro, não tem outra coisa. O que você vai fazer? Você vai fazer
é um lançamento meio misturado com perpétuo, onde você abre o carrinho por um mês e não por 7 dias, ou você abre carrinho dia sim, dia não, então é uma mistura de perpétuo com lançamento. Sabe, o que eu nem vi isso, e enfim, não estou com a consciência, apesar de não ter visto, mas o que, que pode mudar ali? Pode mudar que, você vai fazer uma entrega ao vivo no Zoom, você vai convidar as pessoas para o Zoom e vai fazer uma entrega ao vivo, e aquilo, essas pessoas desse anúncio não estão chamando nem de perpétuo, nem de lançamento. Por alguma característica que eles inventaram lá, que pode ser até algo positivo, pode ser algo até bacana, mas que, na minha opinião, não tem como você sair muito disso. Ou o carrinho está sempre aberto, ou você faz lançamento e abre o carrinho ele por um período. E no mais, o que pode mudar é: eu vou vender com aulas ao vivo. Eu vou vender com vídeo gravado. Eu tenho um script próprio aqui, que é uma light copy, como diz o Leandro Ladeira. Eu tenho um script aqui que ele é mais agressivo, né, onde eu procuro passar um medo na pessoa para que ela compre de mim. Enfim, são esses aspectos que vão mudando, que eu não acredito que são importantes, tão relevantes quanto essas outras coisas que eu mencionei aqui com você. E acredito eu, nem lembrei de todas, porque o meu objetivo com esse vídeo aqui é comentar com você e te explicar que a estratégia, por mais que seja sim relevante, você deve aprender, como eu já mencionei nesse vídeo, eu continuo querendo aprender sobre estratégias, ela está longe de ser o mais importante. Tem coisas mais importantes que são intrínsecas a qualquer estratégia. Não sei se eu poderia usar essa palavra. Será que está correto eu falar que é intrínseca a qualquer? Eu acho que ela, o que eu deveria falar, o que eu posso falar aqui, eu acho que uma palavra melhor é dizer que tem elementos que são importantes independente da estratégia que você escolha utilizar. Então você escolhe uma estratégia, você, claro, pode escolher uma estratégia que se adequa mais a você. Por exemplo, às vezes você gosta de lançamento, você gosta de emoção. Às vezes você é uma pessoa mais light, você gosta de perpétuo. Então você vai escolher a estratégia que mais se adequa aí ao como você quer trabalhar. Agora, para que você consiga resultado nas suas campanhas, para que você consiga vender, para que você consiga persuadir, você precisa desses outros elementos. Não é a estratégia em si que vai te fazer vender mais ou menos. Claro, tem gente que passa por uma estratégia e não consegue vender e depois vai para outra, mas acredito eu que não era a estratégia em si. Provável ele implementou alguma coisa errado, é o mais provável, ou então, por causa do aprendizado que vai se tendo ao longo do tempo, pensa-se que é a última estratégia que é a melhor, sendo que foi naquela estratégia, a última, que é a que a pessoa ficou, onde ela conseguiu ter resultado, porque simplesmente ela foi aprendendo, ela foi batendo a cabeça. Na estratégia anterior eu não consegui resultado, mas aprendi com ela. E na próxima eu vou implementar as coisas certas, porque, poxa, o aprendizado que foi tendo aí ao longo desse caminho, né? Que eu acho que é extremamente relevante. Então não dá para você falar que, na estratégia tal eu não me dei bem e nessa estratégia agora eu estou conseguindo e eu estou conseguindo por causa da estratégia em si. Eu acho que não é bem por aí. São outras questões extremamente importantes de você analisar, de você pensar. Enfim, era sobre isso que eu queria falar, comentar nesse vídeo para você ficar atento. E da hora da propaganda aqui, da publicidade, aqui no link tem o meu curso de headlines, que é um curso que vai ensinar você a criar boas headlines para suas copies, vai ensinar você muito sobre como pensar no público, que é uma questão que eu mencionei aqui nesse vídeo, ser extremamente importante para o seu negócio. Então vai te ensinar a pensar sobre o público, a pensar sobre como se comunicar com esse público. E depois que eu te explico isso no meu curso, eu ensino você a fazer headlines. Mas essa parte de como pensar no público é importante para você que trabalha com marketing, como social media, como gestor de tráfego, principalmente como copywriter, e você infoprodutor também, que quer pensar melhor no seu público e quer entender melhor como se comunicar com esse público. Mas lembrando, o curso é um curso de headlines, né? Eu explico todas essas coisas sempre com uma ênfase muito grande em te ensinar
a criar boas headlines, ok? Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Também considera se inscrever, já que chegou até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.